alegria, né? Nós podemos estar mais uma noite aqui na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu nome, né? Que é grandes coisas, Senhor. É grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né? Muitos são os milagres. Muitos são os milagres, né? Que diz o Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito, né? O mundo que nós pensamos que estamos fazendo para o Senhor, ainda não estamos fazendo nada, né? Que assim diz a palavra do Senhor, né? Que a gente pensa que está fazendo muito, mas para Ele ainda não é nada. Então são muitas das bênçãos, muitas maravilhas que o Senhor tem nos proporcionado. E mais um ano, né? Eu estou aqui agradecendo, né? O grande milagre que o Senhor operou na minha vida. E nesse ano, né, também. Eu estive um pouco enferma desde o começo do ano. Eu estive um pouco enferma desde o começo do ano, com problema de intestino, mas não sabia que era isso. Comecei a ficar com pressão muito alta, parando no UPA, às vezes 2, 3 vezes por semana. A minha pressão chegando até 25 por 13. Né? Parei no hospital, tomava vez de medicamento, né? Então hoje também agradecendo ao Senhor aqui, né, por essa grande vitória nesse ano que encerrou. E teve pedido eu chegar lá tomar 4 medicamentos de uma vez assim, né? Durante 4 horas que eu estava lá dentro, tomei 4 medicamentos, a pressão não baixava. E eu passava no médico, aí passava o medicamento e ia lá tomar o medicamento. Aí passava 1 hora, voltava, a pressão continuava alta. Aí o outro colega que já era outro que me atendia e falava assim, vou te passar outro medicamento, porque o medicamento que o colega passou não baixou sua pressão. Passava outro medicamento, eu tomava de novo, passava mais 1 hora, voltava e ele falava, o colega passou o medicamento, também não baixou sua pressão, vou passar outro. E com isso aí foram 4 vezes eu tomando medicamento assim, uma em cima da outra. Né? Depois comecei a fazer os exames, aí descobri que meu intestino estava com problema de mau funcionamento, né? Eu tive que fazer várias dietas, né? Minha filha me levou na nutricionista e ela começou a passar dieta para mim. Foi aí que, né, os exames descobriu o que eu tinha e eu parei de chegar em pulpa, né? Eu já estava até agoniada. Eu também estou ficando com minha pressão alta, eu já estava já pensando que tinha que parar naquele UPA e tomar aquele monte de medicação. E eu estou também grato ao Senhor nessa noite por mais esse milagre que Ele concedeu, né? Deu agora, né, já desde junho, agosto, por aí eu, né, descobri o que ele já tinha, comecei a fazer dieta, e o Senhor tem me abençoado, né, tem controlado a pressão e nunca mais eu fui parar em UPA nenhum, né? O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem feito maravilha na nossa vida. E eu sempre, todo ano, meus irmãos estão aqui hoje pela primeira vez, as irmãs que não conhecem, e eu comecei a trabalhar na fábrica em 86, quando foi em 87, 88, eu sofri um acidente na fábrica onde eu trabalhava, perdi meus 4 dedos da minha mão direita, foi esmagado por um cilindro, onde passava um plástico bem fininho, plástico de sacola de mercado, né, o plástico fininho, passava prensado ali naquele rolo, né, naquele cilindro, e a minha mão também passou ali. Daí eu fui acertar o material, né, meu ombro mostrou longe do rolo, e minha mão também entrou ali naquele cilindro e moeu meus dedos até aqui chegando na minha mão. E ali não sobrou nada, a não ser os bagaços grossos que tinha saído tudo, tinha moído tudo, sumido tudo. Quando me tiraram ali daquela máquina, né, eu comecei a gritar, socorro, socorro, e alguém não entendia porque a máquina mudou o barulho. Aí quando o carregado viu da esquina, desceu do escritório correndo para desligar a máquina, que eu estava presa lá atrás, né, com a minha mão já impressando ali naquele rosto. Quando ele me tirou dali, eu olhei para meus dedos, só estava tudo branquinho, né, sabe esse bagaço de osso, não tinha unha, não tinha cabelo, não tinha mais nada, tinha arrancado tudo. Não tinha mais nada ali. E eu, aí a enfermeira me levaram para a enfermaria, a enfermeira me deu injeção para dor, enfaixou minha mão, me colocou na ambulância e me levou, que antigamente tinha um conteúdo na 25 de agosto, que atendia a gente do acidente de trabalho. E me levaram para lá. Mas quando a enfermeira me atendeu, ela me deixou lá e voltou e falou para minha irmã na minha casa, né? Minha irmã está até aí hoje.
Falou, sua irmã perdeu os 4 dedos, só sobrou esse aqui. Mostrou para minha irmã. Sua irmã perdeu os 4 dedos. Porque ela olhou ali e ela disse, não tem mais o que fazer, não sei enterrar o resto de ossos. Então ela falou para minha irmã, sua irmã perdeu os 4 dedos, só sobrou esse aqui. Aí eu fiquei lá no hospital, né? Fiquei lá. Mas quando eu machuquei minha mão, eu estava começando a caminhar para a casa do Senhor. Tinha quase uns 8 meses que eu estava no salãozinho da bênção, que tinha aberto lá perto da minha casa, eu estava indo nesse salãozinho. Né? Comecei a caminhar para lá. Aí ela pegou, né, passou lá para minha irmã e eu fiquei no hospital. Mas eu já tinha ouvido falar que aquele cego de Jericó, né, não enxergava, mas quando viu que passava Jesus, ele não enxergou Jesus, mas ele ouviu que Jesus ia passar. Aí o que eu fiz? Né? Lembrei dessa passagem, comecei a falar, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Meus filhos estão aí hoje, né, já com 40 e poucos anos, mas nessa época eles tinham uns 4 anos, 5 anos. E eu sozinha para criar os 2. Falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Né? Eu não tenho mais mão, como que eu vou trabalhar para criar os meus filhos? E comecei a entregar as causas na mão do Senhor. Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais mão, como eu vou criar? E para mim também, eles iam encerrar o resto do osso na minha mão. Eu quando eu olhei para o meu dedo, não vi mais nada ali de carne, não vi mais pele, não vi mais nada. Eu achei que eu ia voltar só com um pouquinho de mão. Aí cheguei naquele hospital, aí só falava, Jesus, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, eu preciso de criar meus filhos. Eu preciso de trabalhar para criar meus filhos, o que eu vou fazer agora? E quando a gente entra naquele desespero, né, para essa situação, a gente só lembra de Jesus e pedindo pela misericórdia dele, né? Nosso Deus é misericordioso, né? Atende o nosso clamor, né? Eu ali começo a falar, Jesus tem misericórdia, tem misericórdia. Eu chegou mais, só eu às 4 e pouca da noite, que eu peguei 2 horas no trabalho, quando foi umas 4 horas eu sofri esse acidente. Já era noite nesse dia lá no Pequeno. Aí veio a enfermeira e falou assim, essa moça que está aí, vamos para a enfermaria que vai fazer cirurgia na sua mão. Aí me levou para a cirurgia, me pegou, me colocou uma touquinha quando eu chegou lá, colocou a sapatilha e levou para a sala de cirurgia. E eu só falava, Senhor, vai comigo. Senhor, vai na minha frente. Senhor, segura na mão daqueles médicos. Eu não sabia nem o que eles iam fazer na margarida na minha mão. Mas só falava assim, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu preciso da minha mão para criar meus filhos. Eu preciso de trabalhar. Meus filhos são pequenos ainda. O que eu vou fazer agora? Né, para criar meus filhos. E comecei ali, né, aí ela me levou lá para a sala. Quando chegou na sala de cirurgia, a moça que estava lá dentro, a enfermeira, falou assim, ó, não pode fazer a cirurgia dessa moça agora aí, porque a sala está contaminada. Só mais tarde. Aí a enfermeira falou assim, então vamos voltar para a enfermaria. Falei, Senhor, eles não vão fazer nada ainda na minha mão, porque o Senhor não terminou de fazer a obra na minha mão. Voltei quietinha para a enfermaria, não reclamei, eu não falei nada, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe a hora certa que vai nos atender, que vai nos operar. Eu voltei quietinho e falei, Senhor, eles não vão fazer nada ainda, porque o Senhor não terminou de fazer a obra ainda nos meus dedos. Voltei quietinha, deitei, passei até no amador. Daqui a pouco, quando chegou, acho que era já não sei se era meia-noite, eu sei, quase meia-noite eu estava naquela sala. E vieram, aí a enfermeira veio e colocou para a sala, que agora precisamos fazer cirurgia. Aí me pegou de novo e levou para aquela sala de cirurgia. Eu só falava, Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Né? Minha mão, só ajuda-me, coloca nas mãos poderosas. Eu só ia falando assim, eu sou uma nova convertida, não conhecia muita palavra, mas eu conhecia que Jesus, Espírito de aquele cego, pediu a Jesus tivesse misericórdia dele, e Jesus, né, fez um milagre e ele enxergou. Eu sabia que ele também podia operar um milagre na minha mão. Aí eu fui para aquela sala só falando, Jesus tem misericórdia. Aí cheguei lá, a enfermeira me deitou lá numa caminha muito estreitinha, colocou minha mão em cima assim da cabecinha, e eu não tinha coragem de olhar para minha mão, eu não sabia como estava, eu não tinha coragem. Só olhei na hora que eu tirei me tiraram daquela máquina, eu não tinha coragem mais de olhar. Né? Porque se eu achava que eu ia ficar nervosa, então eu não olhava para mim, eu não olhava para o outro lado. E eles me colocaram naquela mesa. Daqui a pouquinho chegou o médico. Aí foi de novo conversar.
e a minha mão começou a doer até ali. Quando eu cheguei, eles anestesiaram toda a minha mão, né? Quando eu cheguei às 4h da tarde, isso já era noite, não sei se era 8, se era 9, se era 10, eu não tinha mais relógio, não tiraram minhas coisas todas, o relógio tudo guardado, e eu não tinha relógio, não tinha nada, então eu não sabia de hora, não sabia de nada. Aí eu só falava, Jesus tem misericórdia de mim. A única coisa que eu sabia falar era isso. E fui para aquela sala, né? Aí me colocaram naquela mesa e nada do médico chegar. Só falando, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. Cadê esse médico? Cadê esse médico? O médico está lá, eu falei, enfermeira, cadê o médico? Ele está lá conversando e já vem. Eu falei, Senhor, eu estou cuidando da minha mão, eu estou indo para o efeito da anestesia que eles deram a injeção na minha mão passou e minha mão começou a doer demais. Eu só falava, enfermeira, cadê o médico? Ela também está conversando, mas ele já vem. Aí daqui a pouco eu falei assim, enfermeira, pelo amor de Deus, chama o médico, que eu não aguento mais. Minha mão está doendo muito. Aí o médico chegou na enfermaria. Aí olhou minha mão lá em cima e falou assim, ó, nós temos que levar ela lá no tanque e tem que escovar, lavar essa mão dela todinha, porque a mão dela está cheia de graxa, deve ter uns rolos lá onde a mão dela entrou, tem que ser lavada essa mão dela. Não posso fazer cirurgia da mão dela desse jeito que está aí, senão vai infeccionar tudo. Aí me levantaram daquela caminha de novo, né? Anestesiou primeiro toda a minha mão de novo, e me levaram para aquele tanque. Aí me sentaram no banco, me botaram minha mão dentro daquela água, e eu só senti o médico jogar um líquido na minha mão, pegar uma escova e passar nos meus dedos. Eu só sentia aquela escova passando nos meus dedos. Eu só ficava, Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. A minha mão não doía mais. Eu só sentia passar uma escova. Jogando líquido e passando uma escova. Aí eu só ficava, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Eu só falava isso, me ajuda. E quando foi o tempo, ele terminou. Aí daqui a pouco eu comecei, minha cabeça deu uma girada. Eu falei assim, ai meu Deus, eu estou morrendo. Eu comecei a ficar toda mole assim, que eu não podia mais ficar sentada e cair. Eu falei assim, ai meu Deus, estou morrendo. Ai Senhor, manda alguém para cuidar dos meus filhos são pequenos ainda. Quem vai criar meus filhos agora? Eu já era separada do meu esposo bebia muito, né? Eu era separada, só eu que cuidava dos meus filhos. Aí eu falei assim, ai Senhor, envia alguém para criar meus filhos. Aí eu comecei a ficar toda mole. Aí o médico só falou assim, e agora? Eu falei, pronto, se o médico falou e agora, porque eu realmente estou morrendo, né? Ele falou, e agora? Aí, daqui a pouco eu só sentia ele me pegar assim, no colo e voltando comigo lá para a sala de cirurgia. Aí eu voltei. Depois quando eu voltei, eu pedi. Ele falou, e agora eu fui andando para lá e como que ele ia me levar de volta se eu tinha desmaiado. E eu só escutei ele falar. Eu só falava, Senhor, me arruma alguém para cuidar dos meus filhos. Arruma alguém para cuidar dos meus filhos. Manda alguém, manda alguém. A única coisa que eu falava era isso. Com ele. Me levaram para aquela sala de cirurgia de novo. E ali eu adormeci. Quando eu voltei, só escutei a enfermeira falar assim, já são 10 para meia-noite. Eu estava naquela sala, não sei a que hora eu fui para lá. Eu só tinha um médico virando meu dedo para lá, virando meu dedo para cá, e costurando meus dedos. Costurando. Costurando o dedo, não tinha mais nada ali quando eu saí da barca. Mas ele estava me virando meu dedo de um lado e do outro. E eu virava para o outro lado, eu não tinha coragem de virar para olhar. Eu só sentia ele costurando meus dedos. Aí quando ele acabou de colocar minha esperança, agora você separa os dedos dela todinho com gás, com pomada, os dedos dela não podem colar um outro. Aí ele só tinha que entender que tinha gás no meu dedo, que a os dedos dela no outro, e eu vou virar para o lado sem olhar. Sem olhar, que eu não tinha coragem de olhar o que estava acontecendo aí na minha mão. Não tinha unha. E eu só pedia quando eu estava lá assim, Senhor, deixa meus dedos que eu preciso trabalhar para criar meus filhos. Não precisa de unha, não precisa de mais nada. Só deixando meus dedos está muito bom. Mas o nosso Deus que nós servimos, Ele dá além do que a gente quer. Ele dá além. Eu falei, só deixa meus dedos, nem precisa de unha. Só deixa meus dedos só para eu trabalhar para criar meus filhos. Mas pelo meu entendimento, meus dedos ia ficar tudo sequinho, né? Assim, sem carrinha, sem nada, tudo sequinho. Sem unha, só aqueles restinhos de ossinho só que ia ficar nos meus dedos. Né? Se eles não serrassem meus dedos ali, só ia ficar aquele restinho de dedinho tudo sequinho. E a enfermeira encaixou minha mão e
E no outro dia eu tive alta. Fui para casa. Cheguei em casa, né? Ela estava enterrada no médico, ela achou minha mão, botou minha mão aqui, amarrada. Eu não podia botar a mão para baixo, deixou minha mão só assim, amarrada aqui. Eu fui para casa. Quando chegou lá, de 2 dias, ela fazia curativo. E ela me deixava até de molho, jogando soro na minha mão, que não podia arrancar aquela gás toda que estava na minha mão. E eu ficava ali um tempão. Ela ia fazendo curativo dos outros e me deixava ali. De vez em quando molhava para soltar aquelas gases de bebê. E quando chegou na próxima semana, a mesma enfermeira que me atendeu na fábrica, eu voltei lá na fábrica, né? Com a minha mão enfaixada, enrolada, aqui assim, com gás até aqui no meu braço. Aí quando eu cheguei lá, ela falou assim, ué, seus dedos estão aí? Aí assim, admirado, não me perguntar, ué, seus dedos estão aí? Eu falei, tá, Jussara. Aí ela falou, mas como pode? Por que eles fizeram? O médico de lugar não dá onde para colocar aí nos seus dedos. E se os seus dedos estão aí no lugar? Eu falei, meus dedos estão aqui. Quando eu desenrolar aqui, eu vou voltar aqui e vou te mostrar que meus dedos estão aqui. Aí ela falou, mas o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eu falei, não sei. Porque antes de eu ir para a mão dos médicos, eu fui para a mão dos médicos que eram filhos. Eu fui para a mão dos médicos. Eu pedi a ele, né, que operasse um milagre na minha mão. E minha mão está aqui. Eu vou voltar e vou te mostrar que meus dedos estão aqui no lugar. E não foi indo, né? Foi passando o tempo, a enfermeira foi fazendo curativo. Eu fui para a reabilitação, com a minha mão fazendo exercício na mão. E um rapazinho que tinha lá também tinha sofrido um acidente quase igual o meu, já tinha feito 2 cirurgias. E ele falou para mim, você fez essa cirurgia, mas você vai fazer outra cirurgia. Eu falei, não vou não. Ele falou assim, porque eu já fiz 2, o médico falou que daqui a não sei quantos meses eu vou fazer outra. Eu falei assim, eu só fiz uma, porque quem fez na minha mão faz bem feito. Eu não preciso ele fazer mais uma para corrigir, não. Ele fez, ele faz bem feito, ele só faz uma vez. Aí ele falou assim, não, mas como pode? Eu já vou fazer a 3ª cirurgia. Eu falei, mas foi Jesus que fez na minha filha. Ele é médico de médico por excelência e ele só faz uma vez que ele faz bem feito. Aí passou o tempo, eu voltei lá na enfermaria, né? Voltei na fábrica, eu trabalhava aqui na Dor. Eu trabalhei 20 anos e 4 meses ali. E eu tinha só 1 ano e 5 meses quando eu sofri esse acidente. A minha irmã mesmo falava, quando você voltar para lá, eles vão te mandar embora, porque todo mundo que sofre acidente ali, eles mandam embora depois de um tempo que fica lá. Eu falei, nós não vamos me mandar embora não, porque quem abriu aquela porta para mim foi aquele que pôs todas as coisas e aquele que só fecha quando ele quiser fechar. Né? Só ele que fecha. Né? E a minha mão foi assim, depois eu fui lá, as unhas foi nascendo minhas unhas, e eu voltei à enfermaria. A enfermeira pegou meus dedos, meu dedo está aqui, irmão. Eu falei para ele, não precisa de deixar a unha não, só deixa meus dedos para eu trabalhar. Mas ele está além do que a gente pede. Eu tenho unha nos meus dedos, minha mão fecha até aqui, não fiz 2ª cirurgia, só fiz 1 cirurgia, né? Porque o médico dos médicos faz bem feito, ele faz perfeito, porque ele é perfeito. E eu assinei todo ano, eu faço meu culto de ação de graça, todo meu aniversário. Então eu vou ficar aqui, né? Todo mês eu tiver oportunidade, eu vou falar, não, eu vou botar meu testemunho na minha mão. Então eu aproveito todo ano, quando eu faço aniversário dia 11 de janeiro, aí eu falo, meu pastor, mas ele também novo pastor, eu falo, ó, quero dar meu culto de ação de graça, para me botar de novo. Mas aí os jovens daqui também falaram, não, todo ano você vai falar a mesma coisa de novo, eu vou falar a mesma coisa, porque eu falei com o Senhor, e quando eu vivesse, toda oportunidade que eu tivesse, aonde chegasse, eu ia estar falando que ele fez esse milagre na minha mão. Então, todo ano, eu chego aqui, né, estou aqui na frente, com certeza tem gente nova aqui na igreja, né, tem gente nova na igreja, e as irmãs hoje vieram aqui da outra igreja, né, para estar aqui prestigiando. Estou aqui com a minha mão. Se vocês estão com algum problema, com alguma causa, entregue na mão daquele que não pode. Né, que ele faz além do que a gente pede. Ele pode todas as coisas, ele faz além.
falei, né, que ainda hoje tem muitos Tomé. Eu só creio, né, se eu ver, né, TV. Tomé quis ver, né, aquelas folhadas de Jesus, né, para ver se era Jesus mesmo. Né, e as pessoas têm que ver a minha mão aqui, né, que eu gosto, ó, é toda marcada de ponto, não sei nem quantos pontos eu levei na minha mão. Meus dedos foram todos costurados, mas o Senhor restaurou as carnes, restaurou aquela pele que a máquina arrancou todinha. Aquela pele que o médico costurou, ela foi toda arrancada do meu dedo, conforme a enfermeira ia fazendo curativo pela semana que ia correndo, ela ia arrancando com uma pinça aquela pele todinha, e o Senhor fez nascer outra pele por baixo, nasceu outra pele nos meus dedos, nem aquela pele que foi arrancada pela máquina que eles costuraram, a enfermeira arrancou, e ele fez nascer outra pele aqui no dedo. Está aqui meu dedo perfeito. Não tirou nada, que a enfermeira falou. Mas tirou carne da onde? Mas o nosso Deus não precisa tirar nada de lugar nenhum. E Ele pode operar milagres. É só a gente confiar. É só a gente confiar. Colocar as causas nas mãos deles e confiar, irmãos. Temos que confiar. E muita gente fala, você nunca mais vai trabalhar naquela fábrica. Eu falei assim, só Deus é que sabe. Algum rapaz um dia falou na feira pra mim. Se eu tivesse uma mão igual a sua aí, né, que a minha mão era toda assim, cheia daquelas caixinhas grossas ainda, né, sem unha, sem nada, ele falou, eu com a mão igual a essa sua, nunca mais eu fazia nada para ninguém. Mas eu falei, mas eu tenho muito o que fazer ainda, né, eu tenho muito o que fazer, e até hoje estou aí fazendo para a honra e para a glória do nome do Senhor, né, tem a minha mão, o Senhor deixou minha mão, e eu estou aí trabalhando, e agradeço ao Senhor todos os dias, né, pela vitória, pelos julgamentos que tem nos concedido e pela minha mão que Ele deixou aqui, né? Gabriel está aí, o Gabriel que eu vou lá na feira, né? Gabriel é da nossa feira aqui do Araruama. O Gabriel mora lá em Lobos, né, Gabriel? Oi? Na Vila Rosalie, né? Aí quando ele chega lá, aí tem gente lá na banca, ele fala assim, essa aí é a irmã da mão. É a irmã da mão, ela perdeu a mão dela, mas é a irmã da mão, ela dá testemunho que ela perdeu os dedos. E o Senhor restaurou, né? E a Gabriela estava aqui ano passado, hoje ele veio de novo, né? Seu Luiz também, seu Luiz toda terça está aqui conosco, na consagração, a irmã Fátima, que muito nos ajuda aqui nesse lugar, também está ali. A irmã Fátima mora em Maricá, irmã. Mora em Maricá. Mas ela vem para aqui, na consagração, às terça-feira, né? Falta algumas quando ela tem que resolver alguma coisa, mas está aqui nos ajudando, né? Muito ela tem nos ajudado aqui nesse lugar. E hoje ela veio de Maricá também, para ouvir o meu testemunho também da minha mãe. Tá, irmã Fátima? Fica firme, que o Senhor grandes coisas Ele faz por nós, né? Ele faz maravilha nas nossas vidas, né? Tá aí o Levi também, o filho da Rosa, que sua nora. Também sempre eu convido eles nunca vieram, mas hoje estão aqui. Tá aqui minha mão, né? Faço meus bolinhos, né? Os bolinhos para eles também, comendo bolinho. Minha mão tá aqui, ó. Estou trabalhando aí pro Senhor. E graças a Deus, o Senhor tem feito maravilha. Vocês estão com uma casa, vão poder entregar na mão do Senhor e confia, né? Vamos orar e vamos fazer a obra, sem olhar para as dificuldades, sem olhar para um lado nem para o outro, mas olhar somente para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Nós estivermos olhando somente para Ele, o Senhor vem operando milagres nas nossas vidas, né? Faz coisas que a gente fica assim, ai meu Deus, só Deus mesmo poderia ter feito isso. Só Ele mesmo poderia ter feito esse milagre aqui na minha mão. Na minha mão não tinha nada. Da própria enfermeira me perguntar, como pode seus dedos estarem ainda? Porque foi ela que me atendeu quando eu acabei de sofrer um acidente lá, era da enfermaria da parte da Dover, né? Aí eu voltei, fiquei um ano, um mês e 25 dias no seguro. Né? Da minha irmã falava, eles vão te mandar embora. Trabalhei 21 anos e 4 meses ali na Dover. Até hoje não deram baixo na minha carteira, porque eu fui aposentada ali, saí do trabalho, que eu não podia mais trabalhar. E o chefe da casa do pessoal falou, você vai ficar em casa até porque quando você vai voltar. Mas aquele que pode todas essas coisas falou para mim, você vai ficar naquele lugar, você vai sair de lá para trabalhar na minha obra, para mim, e tudo eu vou te dar nas suas mãos. Estou esperando no meu Deus.
Até hoje, eu sei que Ele promete, Ele nem promete, Ele dá. Quanto mais quando Ele promete, né? Aí nós temos que confiar, esperar somente nele. E com certeza na hora certa, Ele dará a outra bênção. E nós vamos estar aqui também reunidos de novo, para me estar contando para a igreja também das maravilhas do Senhor, né? E assim eu agradeço a oportunidade, me agradeço, né? Pelas orações, né? A irmã Rosa também está ali. A Rosa está orando por você. Já orei hoje pela Luciene. Manda a Luciene aguardar no Senhor. Vamos orando. A Luciene está aí, a irmã Rosa está aqui. Vem lá de Araruama. Né? Vem lá de Araruama também de longe. Mas ela falou, domingo eu vou estar lá também no seu culto, né? Em nome de Jesus está aí. E eu agradeço por cada um que entrou por essas portas dessa noite. Vocês possam saber que só Deus pode fazer todas as coisas, né? Nós temos que crer, aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador. Que só Ele faz isso aí e muito mais nas nossas vidas. Mas nós temos que crer nele, confiar e fazer a sua obra. Aceitar, levantar nossas mãos e aceitar Ele e fazer a sua obra. E esperar somente nele as nossas bênçãos, que a cada dia Ele está nos abençoando, né? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.